Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E aí, tudo bem? Muito bom dia! Estamos começando a primeira edição do Jornal Todo Dia desta terça-feira, hoje dia 22 de abril de 2025. Até a gente tem que se espelhar bem, né? Se preocupar bem, porque é uma terça-feira com cara de segunda, né? Porque estamos terminando aí um feriadão, feriado prolongado, que começou na sexta-feira, feriado da Páscoa, e ontem feriado de Tiradentes. Quero dizer que é uma honra, é um privilégio ter a sua audiência mais uma vez. Nesta semana que oficialmente está começando, vai ser um pouco mais curta. É legal demais ter você conosco aqui na primeira edição do Jornal Todo Dia, que traz as principais informações do que aconteceu ontem à noite, na madrugada e também tudo que vai acontecer durante o dia desta terça-feira. Vem com a gente. Claro que o dia está mais triste, né? Aliás, a segunda-feira foi triste, o final de semana também, pela morte do Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. O corpo do Papa Francisco foi colocado em um caixão horas após o anúncio da sua morte, ocorrido ontem, segunda-feira, no Vaticano. Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, faleceu aos 88 anos devido a um acidente vascular cerebral, um AVC, seguido de insuficiência cardíaca irreversível. A certidão de óbito, assinada pelo diretor do Departamento de Saúde e Higiene da cidade do Vaticano, Andrea Arcangeli, confirma que o pontífice sofreu um coma antes de seu falecimento, ocorrido às 7h35 locais, 2h35 da madrugada de ontem em Brasília, na residência papal Casa Santa Marta. O quadro clínico foi agravado por pneumonia bilateral bronquetásias múltiplas, hipertensão e diabetes tipo 2. Após o ato de certificação da morte, presidido pelo cardeal Kevin Farrell, o corpo foi colocado em um caixão simples de madeira revestido de zinco, conforme o desejo do próprio Papa, que optou por uma cerimônia fúnebre mais austera. Tradicionalmente, os papas são sepultados no Vaticano, mas Francisco vai ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, atendendo a data do funeral será definida pelo Colégio dos Cardeais nas próximas horas.
o processo de sede vacante foi oficialmente iniciado e o conclave para eleger o novo Papa poderá começar entre os dias 6 e 11 de maio, conforme as normas da Igreja. Uma data muito triste, né? Um começo de semana muito triste. Eu quero pedir até para o Josué voltar aqui para ter a sua participação no nosso WhatsApp. Pedir para colocar o WhatsApp 19 34712700. Normalmente a gente usa o WhatsApp, eu incentivo você a utilizar o WhatsApp para trazer suas reclamações, suas demandas, o problema que tem aí na sua cidade, no seu bairro, na sua região. Mas hoje eu peço para você mandar também aquilo que o Papa representava para você, né? Independente se você é católico ou não, eu não sou católico, mas eu tenho um respeito muito grande pela figura do Papa Francisco, por tudo aquilo que ele pregava, por tudo aquilo que ele ensinava. Então eu convido você a mandar também mensagem no nosso WhatsApp 34712700 e dizer o que o Papa Francisco representava para você, né? Eu tenho certeza que todos nós temos algo. Eu gostava muito da sinceridade, ele era um homem muito transparente naquilo que ele pensava, né? Ele não se importava com o que os outros iam achar, com a classificação que os outros dariam às suas declarações. Ele era muito sincero, muito honesto. Era uma das suas qualidades que eu admirava. E você? Mande para a gente aí no nosso WhatsApp, no 34712700. Todos nós ficamos um tanto quanto órfãos com a morte do Papa Francisco. E aqui em Americana, a Basílica Santo Antônio de Pádua vai realizar missas durante 9 dias em homenagem, em memória ao Papa Francisco. Quem traz os detalhes, quem explica para a gente é a repórter Isabela Brás. A Basílica de Santo Antônio de Pádua, de Americana, celebra a partir das 7 horas desta segunda-feira uma missa em razão do falecimento do líder da Igreja Católica, Papa Francisco, marcando o início do Novendiales, um período de devoção católica de 9 dias de luto decretados pela Igreja Católica quando ocorre a morte dos sumos pontífices. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu às 2h35 do horário de Brasília por AVC e insuficiência cardíaca, deixando toda uma comunidade católica chocada após o período mais importante da religião, a Páscoa. O padre e reitor da Basílica, Cássio Roberto, contou com carinho do legado que o pontífice deixa para todos. No seu pontificado, o Papa Francisco nos deixa um legado de ser um grande promotor da paz, onde pede constantemente o fim das guerras, convocou os cristãos várias vezes para fazer oração, jejum pela paz do mundo, pelo fim das guerras. Deixa um grande legado sobre a caridade para não virar as costas aos pobres, acolhendo os pobres, acolhendo os excluídos. Também nos deixa o legado da misericórdia, onde fez o jubileu extraordinário da misericórdia no ano 2015 e 2016. Encerra-se o pontificado também deixado o legado da esperança, onde estamos vivendo plenamente ainda o ano jubilar ordinário, peregrinos de esperança. Então, o Papa Francisco nos deixa uma grande lição de vida a ser vivido, praticando, imitando a Jesus Cristo, seguindo o seu Evangelho. Também foi no pontificado do Papa Francisco que no ano de 2014 foi assinado o decreto de elevação à Basílica Santuário Santo Antônio de Americana e teve sua missa de instalação em novembro de 2014. Então, para nós, na cidade de Americana, nos deixa esse legado da elevação à Basílica Santuário Santo Antônio de Americana. Durante esses 9 dias, a Basílica se une às igrejas católicas do mundo todo para realizar diversas orações pela alma de Francisco junto aos fiéis, como um sinal de reverência e respeito à memória de Francisco. As missas devem acontecer nos horários habituais da paróquia, sendo a próxima delas já a meio-dia dessa terça-feira. Nossa programação foi hoje de manhã por volta das 8 da manhã, onde fizemos o badalo fúnebre dos sinos da Basílica, anunciando o falecimento do Papa Francisco. Deixamos as bandeiras hasteadas a meio astro, bandeira da Basílica, do Vaticano e as bandeiras cíveis. E logo mais, hoje à noite, às 19 horas, teremos uma missa em sufrágio da alma do Papa Francisco. E a partir da manhã, nas missas ao meio-dia, onde estaremos rezando também na intenção do Papa Francisco até o seu sepultamento. Além do Padre Cássio, padres de outras paróquias de Americana estarão presentes para presidir as cerimônias e participando deste momento de grande união espiritual. O reitor deixa uma mensagem aos fiéis nesse momento. E daqui para frente, para nós católicos, fiéis católicos, manter nossas orações em comunhão com tantas comunidades, paróquias no Brasil e no mundo,
que estão celebrando as missas na intenção do Papa, rezando o terço mariano na intenção do Papa Francisco. Até esse sepultamento é o que nós vamos fazer, rezar pelo Papa Francisco. Depois do seu sepultamento, manter nossas orações, aí pedindo que o Espírito Santo guie, ilumine o conclave, onde será eleito o novo sucessor de Pedro. O conclave deve acontecer no mínimo 15 dias após a data da morte do Papa, sendo iniciada por volta de 6 de maio. Cardeais eleitores se unirão para decidir quem se tornará o novo representante religioso do cristianismo católico, dando início a um novo pontificado que pode ou não seguir as mesmas ideologias deixadas por Francisco. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Obrigado, Isabela Braz. E como explicou a repórter Isabela, a Basílica de Santo Antônio de Pádua celebrou nesta segunda-feira, às 7 da noite, a primeira das 9 missas em razão do falecimento do líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, que ocorreu na madrugada da segunda-feira, marcando o início do Navigales, que é o período de devoção católica de 9 dias de luto decretado pela Igreja Católica quando ocorre a morte do Papa. Nas imagens que você está vendo aí, é possível ver o momento do simbolismo do fechamento da umbela basilical, que representa... Esses 9 dias, a Basílica se une a outras igrejas do mundo todo para realizar diversas orações pela alma de Francisco junto aos fiéis, como sinal de reverência e respeito à memória de Francisco. As missas devem acontecer nos horários habituais da paróquia, sendo a próxima delas já hoje ao meio-dia. Então, nesta terça-feira, meio-dia, tem a missa na Basílica Santo Antônio. Enquanto você continua vendo as imagens, Limeira também está programando diversas ações em homenagem ao Papa, e o Dom José Roberto Fortes Palau, que é o bispo diocesano de Limeira, vai conceder coletiva de imprensa amanhã, a partir das 2 da tarde, na Cúria Diocesana de Limeira, que fica na Vila Flor. A pauta da coletiva vai ser o falecimento do Papa Francisco e os desdobramentos para a Igreja no mundo e na Diocese de Limeira. Participam também da coletiva o vigário-geral da Diocese, o padre Cássio Roberto Rossetti, e o coordenador diocesano da Pastoral, o padre Diego Michelotto. Dom José, que se encontrava em viagem fora da Diocese, cancelou compromissos e antecipou seu retorno a Limeira em razão da morte do Santo Padre. Então, aí são ações, que são feitas aqui na nossa região em homenagem à morte do Papa Francisco, que aconteceu nesta segunda-feira. Ainda falando sobre a morte do Santo Papa, em Campinas, a Arquidiocese vai realizar missas pela morte de Francisco. Quem traz os detalhes e explica para a gente é o nosso correspondente em Campinas, Guilherme Pierangeli. Momentos após a confirmação da morte do Papa Francisco, que aconteceu por volta das 7h30 da manhã de hoje, pelo horário de Brasília, a Arquidiocese de Campinas determinou que todas as igrejas matrizes tocassem seus sinos 88 vezes às 8 horas da manhã desta segunda-feira, em homenagem ao Santo Padre. O número faz referência à idade do Papa Francisco. O arcebispo de Campinas, Dom João Inácio Miller, opinou sobre como Francisco será lembrado ao longo dos anos. Ele teve um papado muito simples, primeira palavra importante, eu diria assim, muito simples em todos os modos. Ele foi um homem da paz, ele foi um homem da fraternidade, ele foi um homem da fraternidade universal, ecumênica, ele foi um homem da fraternidade com toda a natureza. Ele entendeu muito aquela frase lá do Gênesis, onde Deus pediu para nós cuidar da criação. Então, nós não podemos não cuidar. Depois, ele foi um Papa que teve a coragem de reformular, de refazer, de melhorar o Código de Direito Canônico, que são as nossas leis. Depois, ele foi um Papa que teve coragem de exigir e de buscar transparência no Banco do Vaticano. Ele foi um Papa que combateu os abusos. Nunca ninguém antes como ele combateu os abusos. Do modo como ele definia Deus, eu penso que ele pode ser definido. Papa Francisco foi um homem de proximidade, compaixão e ternura. A Catedral Metropolitana de Campinas ficou completamente lotada na missa que teve início 12h15 desta segunda-feira. E o arcebispo de Campinas, Dom Inácio Miller, ordenou que todas as comunidades de Campinas realizem missas em memória do Papa Francisco.
Dentre as centenas de pessoas presentes na missa em sufrágio da alma do Papa Francisco estavam Maria Matilde e Maria de Lourdes, que sentiram muito o falecimento do Papa. Muito bom, né? Ele era uma pessoa muito boa, né? E hoje, a hora que eu subo de manhã, nossa, levei um choque ele ter morrido. Eu penso que ele faz uma coisa que eu penso desde criança. Eu não preciso ficar juntando muita coisa, porque eu vou morrer, não vou levar. Então, para mim, ele era uma pessoa digna nesse momento. E hoje eu já chorei muito, porque ontem, a hora que ele estava celebrando a missa, e ele deu a benção, eu recebi a benção. Eu recebi a benção. Então, eu fiquei muito triste, porque os outros papas a gente não entendia muito bem, mas ele sim, a gente entendia. Então, é uma perda quase que... É assim, é difícil até de falar. Em 2022, o Papa Francisco gravou um vídeo falando sobre o projeto Cozinha Solidária, realizado na região do bairro São Marcos, em Campinas. Padre Antônio Rodrigues, a vos e a la parroquia de San Marcos, São Paulo, les envío un cordial saludo y mi bendición. Sé todo el trabajo que están haciendo. Sigan adelante, sigan trabajando, cuidando sobre todo a los más desprotegidos, a los más dejados de lado. Yo rezo por ustedes, pero ustedes por favor recen por mí. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. O padre Antônio Alves, da paróquia São Marcos, o Evangelista, é o idealizador do projeto e comentou a alegria que foi ter o reconhecimento do Papa Francisco, que sempre foi um grande apoiador de ações voltadas para as pessoas mais vulneráveis. Ter acesso ao Papa, nem os bispos têm acesso assim a todo um protocolo. Então a gente receber algo assim direto, o Papa nomeando, é algo muito significativo. Então nós ficamos mesmo surpresos, a população amou, imagina o Papa mencionar São Marcos, é como se o Papa tivesse pisado no São Marcos, é como se ele mesmo se fizesse presente ali pessoalmente, né? A Arquidiocese e a PUC Campinas declararam luto oficial de 7 dias a partir desta segunda-feira. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Muitas homenagens, né, ao Papa Francisco, e elas vão continuar com certeza em toda a nossa região. E o Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das... A cerimônia segue as indicações, né, que são dadas aí pela Cúria do Vaticano e já estão sendo realizadas, né? São indicações estabelecidas no Ordo Exequarum Romani Pontificius, documento que rege os ritos funerários do Pontífice Romano. Tem as imagens aí, inclusive. Na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, 9 horas da manhã, horário local, o corpo do Papa Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, que é o carmelengo da Santa Igreja Romana. A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela Porta Central. Diante do altar da confissão, o cardeal carmelengo conduzirá a liturgia da palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, 10 horas da manhã, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiale, que é o novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da última Commendatio e da Valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e de lá vai ser transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido. Então são imagens aí mais recentes que mostram inclusive o corpo, né, do Papa Francisco, que vai ser aberto para visitação. Milhares de fiéis, né, já estão se dirigindo ao Vaticano, se dirigindo aí a essas últimas homenagens ao Papa Francisco. A missa de corpo presente
com realmente muitas homenagens, né? O Papa Francisco sempre trouxe para si um carisma muito grande, né? As pessoas gostavam de estar com ele. Por exemplo, no domingo, né, ele esteve ali na praça, mesmo com muita dificuldade para falar, para se locomover, ele esteve lá, esteve no Papa Móvel, né, deu o último passeio ali de Papa Móvel e acabou falecendo aí na madrugada de segunda-feira, Papa Francisco. E aqui no Brasil também, diversas autoridades lamentaram a morte do Papa, né? Independente da religião, independente do credo de cada um, muita gente trouxe aí as suas palavras de consolo, as suas palavras de lamento pela morte do Papa Francisco. Vamos acompanhar. Autoridades da região usaram as redes sociais para lamentar a morte do Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, publicou em seu perfil no Instagram: com profunda tristeza, recebo a notícia do falecimento do Papa Francisco. Hoje, nos despedimos do Papa Francisco. Em seu período à frente da Igreja Católica, ensinou ao mundo sobre a bondade, o respeito e o amor ao próximo, lamentou o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan. O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, disse que o mundo amanheceu mais silencioso diante da triste notícia do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, aos 88 anos. Hoje nos despedimos de um homem que viveu essa verdade até o fim, Papa Francisco, publicou em suas redes sociais o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schorer, o Leitinho. O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, usou uma citação bíblica para homenagear o Santo Padre. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, também lamentou a morte do Papa Francisco. Nos despedimos hoje com muita gratidão do Papa, que deixa esse mundo com a missão cumprida e um legado de bondade. A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos, lamentou o presidente Lula, que decretou luto oficial de 7 dias pela morte do sumo pontífice. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Obrigado, Diego Rodrigues. As autoridades lamentando, portanto, a morte do Papa. Ao longo da programação, a gente vai falar muito sobre todo esse processo, né, de funeral, processo de sepultamento do Santo Padre, como vai funcionar também a questão da sucessão papal. Tudo isso a gente vai trazer ao longo da programação, nas outras edições do Jornal Todo Dia, no nosso portal tododia.com.br, nas redes sociais, toda uma cobertura. Nossa equipe trabalhou constantemente, tem trabalhado constantemente desde ontem, aliás, desde a madrugada de ontem, né, quando soubemos da morte do Papa. A gente está trabalhando aí constantemente para trazer atualizações e informações sobre a morte dele, sobre esse processo de luto, sobre o processo também de sucessão. Então, aqui na TV Todo Dia, no Grupo Todo Dia, no Portal Todo Dia, nas redes sociais também, você fica muito bem informado. Nosso portal está aí na tela para você, é o tododia.com.br. Lá tem atualizações em tempo real de todo esse processo de luto pela morte do Santo Padre e também já o começo, né, logo após o seu sepultamento, essa movimentação de sucessão papal. A gente vai acompanhar. Agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com a primeira edição do Jornal Todo Dia. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM. Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora. Faculdade é Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom.
Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Agora 7h55, estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia para falar da área da polícia. E olha só essa notícia, um homem acabou fugindo ou tentando fugir de uma fiscalização e acabou sendo atingido por um disparo. As imagens são impressionantes. Conta pra gente, Andressa Oliveira. Um homem de 25 anos foi baleado após reagir a uma abordagem da Guarda Civil Municipal na manhã desta segunda-feira no bairro Belim Almeto, em Limeira. De acordo com a corporação, ele dirigia um veículo e desrespeitou um bloqueio montado durante a operação de trânsito na região. O carro foi interceptado pelos guardas a um quarteirão do local. Durante a vistoria, foram constatadas irregularidades no veículo. Ao ser informado de que o automóvel seria apreendido, o motorista se exaltou e partiu para cima dos agentes, iniciando uma luta corporal. Ainda segundo os guardas, o homem tentou tomar as armas de um dos integrantes da equipe e chegou a agredi-lo durante a confusão. Diante da agressividade, um dos agentes efetuou um disparo que atingiu o motorista na altura do abdômen. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir do local, mas foi detido pouco depois na Avenida Canadá, a cerca de 2 quadras de distância. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Limeira, onde permanece internado em estado estável. A perícia técnica esteve no local para investigar as circunstâncias do ocorrido. O veículo foi apreendido e os guardas civis foram levados para o exame de corpo de delito. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Que imagens, pedi até para o Josué colocar de novo para a gente, só as imagens de cobertura, Josué. Impressionante, hein? O rapaz, ele acabou tentando fugir aí de uma abordagem. Ó, as imagens, ó, estão meio ofuscadas, até porque foram feitas em movimento. E o rapaz encarou os guardas, né? Encarou os guardas ali, exatamente para evitar que seu carro fosse apreendido, provavelmente com situação irregular, né? Com algum problema de documentação. E acabou aí sendo abordado nessa movimentação, acabou entrando em conflito com os guardas, né? Acabou ferido aí. Olha de novo as imagens, né? O rapaz sem camisa, está encarando ali os guardas. Realmente impressionante. Caso aconteceu na cidade de Limeira. Isso foi ontem pela manhã. Pode voltar para cá, Josué? Nós tivemos também, recentemente, você se lembra, né? Aqui em Americana, o caso daquela moça. Que ela era um domingo, inclusive, né? Ela estava passando, né, com o seu carro, um Celta, ali e acabou passando por uma blitz da Polícia Militar, ali na região da Avenida Bandeirantes. Ela acabou não respeitando a ordem de parada e fugiu, né? Fugiu com o Celta, passando na contramão, inclusive na Avenida dos Bandeirantes, e quando subiu ali, a Avenida Antônio Pinto Duarte, ela acabou perdendo o controle do carro, se chocando com um poste, né? Quase morreu. O carro ficou totalmente destruído, ela quase morreu e exatamente segundo as informações da polícia, provavelmente o carro também estava com problema de documentação. Então ela fugiu da blitz temendo que o carro fosse guinchado e fosse preso, mas não compensa, né? Claro que não compensa. O ideal é a gente conseguir manter a documentação em ordem, mas mesmo que ela não esteja em ordem, não compensa você fugir. Olha o que aconteceu, enfrentar os guardas numa situação como essa, ou então fugir em alta velocidade, colocando a própria vida em risco, então é uma coisa que nós devemos pensar. Se conseguimos manter os documentos em dia, melhor ainda, mas caso tenha algum problema, não desrespeitem a ordem de parada. Pare, converse, tente explicar, se não for possível depois tenta recuperar o carro, né, o automóvel, mas o que não pode são situações como essas, podem custar a vida, né? Nesse caso, esse homem poderia ter morrido numa ação defensiva.
da guarda. E no caso que nós dissemos, olha só, ele está enfrentando ali os guardas, se os guardas percebem que a vida deles, guardas, está em risco, eles têm também a condição de defesa. Então, não vale a pena. Não vale a pena o risco, nesse caso em Limeira, no caso de Americana também, não vale a pena. Pare, tente resolver, se levar o veículo, depois você tenta tirar, mas não vale a pena colocar a sua vida em risco. Ainda falando sobre a polícia, a operação da Polícia Rodoviária aí no feriado realizou prisões, hein? Tivemos prisões em Campinas nesta Semana Santa. De novo com a Andressa Oliveira. Durante a Operação Semana Santa Tiradentes 2025, a Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização das estradas paulistas. Em Campinas, 2 ocorrências chamaram a atenção pelas gravidades distintas. No sábado à noite, por volta das 7h20, um motorista de 75 anos foi preso após se envolver em um acidente no quilômetro 74 da rodovia Santos Dumont, sentido norte. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o idoso apresentava sinais de embriaguez. Ele confessou ter bebido momentos antes em um bar do Jardim Tatinga. O bafômetro confirmou 0,64 miligramas de álcool por litro de ar, mais que o dobro do limite permitido por lei. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação do condutor estava vencida há mais de 30 dias. O veículo foi recolhido e o idoso foi levado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Ele foi liberado após exame de sangue e depoimento, mas vai responder criminalmente. Já na madrugada de segunda-feira, um caminhão roubado foi recuperado na rodovia dos Bandeirantes, também em Campinas. A abordagem foi feita no quilômetro 84, sentido sul, após o veículo trafegar em zigue-zague pela faixa da direita. A vistoria técnica revelou que o chassi pertencia a um caminhão roubado em Santos, no fim de 2024. O veículo circulava com placas falsas. O motorista, que não tinha habilitação, foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador. O passageiro com antecedentes foi liberado após depoimento. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Normalmente os feriados são bem movimentados também na área da polícia. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta, trazendo muito mais informações aqui para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Oito horas e 3 minutos, estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia. E aí, como está o ânimo nesta terça-feira com cara de segunda, hein? Tá animado? Como foi o fim de semana? Curtiu bastante? Descansou? Muita gente viajou, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês viram nas redes sociais como estava o trânsito na volta do Litoral Norte? Ontem, rapaz, quem deixou para vir ontem do Litoral Norte, a região ali de Ubatuba, Caraguatatuba, toda aquela região, Ilhabela, acabou sofrendo com o trânsito, hein? O trânsito estava parado, simplesmente não andava. Foi um teste de paciência para quem voltou do Litoral Norte ontem. Muita gente desceu aí para o litoral nesse feriado. Mas e aí, tá animado para a semana que está começando? Já tomou aquele café reforçado, né? Aquele café que dá aquele gás, aquele vigor aí para
para a correria do dia a dia, enfim, o feriado já foi. E sabe quando vai ter um outro feriado como esse, emendando aí a Páscoa, a Semana Santa, a Sexta-feira Santa com Tiradentes? Se eu não me engano, lá em 2080 e alguma coisa. Daqui 57 anos, mais ou menos. Daqui mais de 50 anos, nós vamos ter um feriado como esse, né? Eu espero estar vivo para curtir, né? Não sei se vou curtir muito, mas espero estar vivo nesse próximo período aí de feriado, coincidência de um feriado da Semana Santa, da sexta-feira, com o feriado de Tiradentes, né? Sexta e segunda-feira. Vai demorar um pouquinho para que isso aconteça novamente. Vamos falar sobre as cirurgias eletivas que cresceram em Campinas, né? Tivemos aí um pico antes da pandemia, depois, com o período da pandemia, as cirurgias foram canceladas e agora o número de cirurgias cresce 34% em Campinas, como explica o nosso correspondente Guilherme Perangeli. O SUS Municipal de Campinas elevou em 34,7% o número de cirurgias eletivas realizadas no ano de 2024, no comparativo com o ano anterior. Foram 19.093 procedimentos em diversas especialidades ao longo do ano, contra pouco mais de 14 mil registradas ao longo do ano de 2023. Esses dados são do Sistema de Gestão de Fila Cirúrgica de Campinas, esse sistema criado em 2021 pela Secretaria de Saúde. Esse total de 2024 é o maior da série e a diferença para 2023 chega a quase 5 mil cirurgias. As estatísticas consideram cirurgias eletivas em diversas especialidades que foram realizadas pelos hospitais da rede Mário Gatti, como o próprio Mário Gatti e o Hospital Ouro Verde, e também hospitais conveniados da rede pública, como o Hospital Público de Campinas, a Maternidade de Campinas, a Fundação João Penido Burnier, a Irmandade de Misericórdia de Campinas e também a Real Sociedade Beneficente de Campinas, a Beneficência Portuguesa. Então, todos esses hospitais consideram esses números e em 2021, para se ter uma ideia, o número ficou em 3.700 em razão da reorganização de assistência em saúde por conta da pandemia, para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, o número despencou naquele ano, segundo a avaliação do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle. Em 2022, aí teve uma melhora a pandemia, aí a gente teve um aumento no número dessas cirurgias eletivas, o número de procedimentos quase triplicou e chegou a 9.363, um aumento considerável em 2022. Então a gente tem aqui agora o ano a ano, para vocês terem uma ideia de como a pandemia atrapalhou isso e ainda está sendo recuperada, ainda está sendo melhorada, né, essa fila, né? Em 2021, 3.700 procedimentos, cerca de 313 por mês, em média, né? 2022, 9.300, média mensal de 780 procedimentos, então, em 2022. No ano de 2023 já tem um salto para mais de 14 mil procedimentos e uma média mensal de quase 1.200. E 2024, o melhor número, né? Desde então, 19 mil procedimentos e uma média mensal de quase 1.600 procedimentos. Muita coisa ficou atrasada por conta da pandemia e agora esse ritmo vai aumentando para regularizar o número de eletivas aqui na cidade de Campinas. De Campinas, Guilherme Perangeli, para a TV Todo Dia. A gente lembra sempre, né, que as cirurgias eletivas são aquelas agendadas, né, não as emergenciais. As emergenciais, elas continuam acontecendo, mas as eletivas tá tendo esse crescimento também. Isso é importante, né, porque é atendimento de saúde. É fundamental esse atendimento sendo prestado pela saúde na cidade de Campinas. Em Americana, começa hoje na FIDAN a Tecnotêxtil Brasil, uma das maiores feiras da área têxtil em todo o país. A Americana vai sediar lá no complexo da FIDAN, como explica a repórter Isabela Brás. Uma das maiores e mais importantes feiras do setor têxtil do país, a Tecnotêxtil Brasil 2025, começa nesta terça-feira, na Feira Industrial de Americana, a FIDAN, e deve ir até a próxima sexta-feira, sempre das 2 horas da tarde até as 9 horas da noite. Organizada pela Febratex Group, o diretor Elvio Pompeu Júnior define a iniciativa como uma oportunidade única para profissionais da área, empresários e estudantes se atualizarem sobre as mais recentes inovações, tecnologias e tendências do mercado têxtil, com muitas novidades. Muitas novidades para indústrias de fios, fiação, tecidos, tecelagem, malhas, malharias, beneficiamento têxtil, que é a parte química, e para a confecção, né, que são as fabricantes de roupas, né, que é o que mais gera emprego na indústria têxtil. Essa edição da Tecnotêxtil Brasil reunirá mais de 300 expositores, apresentando soluções inovadoras em maquinários,
tecidos, equipamentos e tecnologias, transformando o evento em um ponto de encontro essencial para a indústria têxtil. Tem muito conteúdo, né, bem diversificado, tecnologia, meio ambiente, tendências. Então, assim, recomendo muito, porque a feira é uma feira gratuita, onde a pessoa pode se atualizar vendo as máquinas funcionando em tempo real e também nas palestras, né, na nossa arena do conhecimento. Empregos esse que movimentam a nossa região e movimentam no Brasil cerca de 560 mil profissionais do ramo. Com 100% dos estandes vendidos e uma fila de espera para expositores para as próximas edições, a expectativa é de um público ainda maior do que a edição anterior, que contou com a participação de mais de 15 mil visitantes e, quem sabe, o interesse de novos empresários para ir aumentando esse ramo da moda. As mesmas tecnologias que estão lá na China hoje, que compete com o Brasil, estão na feira. Isso nos para tecnologicamente. Então, como é uma feira que ela é de 2 em 2 anos, então ela sempre vem com novidade, com lançamentos. E a gente sabe que precisa da tecnologia, logicamente, junto com o fator humano, né, para fazer uma indústria mais forte, com mais empregos. O brasileiro está cada vez mais empreendedor e a moda está sendo um caminho. Então, tem muitas marcas de moda sendo lançadas por pessoas que estão empreendendo e na feira o profissional pode encontrar muitas dicas boas para começar o negócio ou até para alavancar a sua confecção, que já é grande, né? As inscrições para visitantes podem ser feitas até o último dia do evento, mas é recomendável garantir a participação com antecedência devido à alta demanda. Mais informações podem ser conferidas no site tecnotextilbrasil.com.br. Eu acredito que quem ama o têxtil, quem ama a moda, não pode perder um evento desses. Importante demais, né? Esta feira que vai acontecer na FIDAM, aqui na cidade de Americana. Se você tem interesse, se você é da área, participe da Tecnotextil Brasil. 8h11 e hoje começa a valer o novo valor da passagem de ônibus aqui na cidade de Americana, né? O reajuste foi anunciado na semana passada e agora, passado aí o feriado prolongado, os passageiros já têm um novo valor. E quem vai trazer mais informações ao vivo, direto do terminal urbano, terminal metropolitano, na verdade, é a nossa repórter Andressa Oliveira. E aí, Andressa, o pessoal já está pagando mais pela passagem de ônibus. Bom dia. Muito bom dia, Vlad. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira, né? Pós-feriado, todo mundo voltando aí à vida normal agora, indo trabalhar, né? Resolver aí os perrengues, né? Do dia a dia e agora também com esse aumento aí de passagem que entra em vigor hoje, nesta terça-feira, de R$ 4,70 passa então a ser R$ 5,20, né? Um aumento aí de 50 centavos então na passagem de ônibus aqui na cidade de Americana. Eu andei conversando aqui com alguns passageiros, né? E estão atentos quanto a isso. Muitos já sabiam, então, desse aumento, né? Já estavam esperando desse aumento. Ninguém foi pego de surpresa, então, tá, Vlad? Mas por que, então, desse aumento, né? Segundo a prefeitura, de acordo aí com a administração pública, né? O reajuste foi baixo ainda do esperado, considerando aí um acúmulo de 37% na inflação, né? E segundo a prefeitura, o preço da tarifa estava aí congelado desde dezembro de 2019. Então, sofreu aí um reajuste de 10,6%. E agora precisavam mesmo aí fazer esse aumento, né? Esse reajuste. Pela manhã a gente sabe que é horário de pico, o pessoal indo trabalhar, resolver algumas coisas, né? Eu vou até perguntar aqui por alguns passageiros, né, para saber se alguns já estão atentos. Eu já andei conversando já em off aqui nos bastidores, mas eu vou perguntar novamente. A gente está ao vivo pela TV Todo Dia, no jornal Primeira Edição. Quero saber da senhora se a senhora já sabe do reajuste que está ocorrendo hoje. Sim, fiquei sabendo. Um absurdo, né? De R$ 4,70 para R$ 5,20. Muita coisa. A senhora pega o transporte público todos os dias? Não, eu agora sou aposentada, né? Mas para quem pega, vai ficar difícil, né? Pois é, Vlad. Então a gente sabe que vai pesar muito no bolso aí, né? Dos munícipes aqui de Americana. Eu volto com você.
Andressa, não tem jeito, né? O pessoal tem que pegar o ônibus, não tem outra maneira, não tem outra forma de pagar esse preço. Agora, Andressa Oliveira, fala para mim uma coisa, como foi o seu feriadão aí de sexta-feira até ontem, hein, Andressa? Curtiu, trabalhou? Fala para mim. Muito trabalho, Vlad, confesso para você, eu não fui descer pro BC não, né? Fiquei mesmo trabalhando no final de semana, não tem jeito. Faz parte. No próximo feriado você descansa, viu, Andressa? Já está escalada. Tá certo. Obrigado. Repórter Andressa Oliveira trazendo as informações direto lá do Terminal Urbano de Americana, Terminal Metropolitano, ônibus mais caro, portanto, a partir desta terça-feira. A gente falou sobre a Tecnotêxtil e a área têxtil é uma área que emprega muita gente aqui na cidade americana e em toda a nossa região. E o programa Jovem Aprendiz se torna o primeiro passo na carreira de muita gente. O repórter Felipe Gomes preparou uma matéria especial que você confere agora. Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo conhecer alguém que participe do programa Jovem Aprendiz. Trata-se de uma importante oportunidade de transformação. Palavras que definem bem o impacto do programa no Brasil. Com base em uma lei que já completa mais de 2 décadas, milhares de jovens têm conseguido dar os primeiros passos no mercado de trabalho com direitos garantidos e formação profissional. Os dados mais recentes do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que só no primeiro semestre de 2024, mais de 58 mil jovens foram contratados como aprendizes em todo o país. Um crescimento de mais de 8% em relação ao mesmo período de 2023. O principal objetivo dela é definir regras para a contratação de jovens para o mercado de trabalho. Então, ela define os parâmetros tanto para o jovem quanto para a empresa. Os direitos, Felipe, são os mesmos do empregado da CLT. Ele tem direito a CTPS assinada, pagamento de um salário pelo mínimo do horário que ele trabalha, a jornada de trabalho reduzida. O jovem aprendiz, ele só pode trabalhar até 6 horas, salvo a exceção do jovem que já concluiu o ensino fundamental. Esse pode trabalhar até 8, mas, em regra, são o horário reduzido de 6 horas, ele tem direito a 13º, férias, FGTS e INSS. São os mesmos direitos do seletista normal. A lei do Jovem Aprendiz determina que empresas de médio e grande porte devem reservar entre 5% e 15% de suas vagas para esses jovens, com idade entre 14 e 24 anos e que estejam estudando. Além de formar talentos alinhados com sua cultura, elas têm redução de encargos trabalhistas. A presença dos jovens também traz inovação e dinamismo para as equipes. Porque o programa ele é alternativo. Ele permite o ingresso do jovem tirando ele daquela forma tradicional da contratação. Então, como tem essa determinação, isso facilita a vida do jovem e evita aquela barreira da falta de experiência. Então, um jovem de 14 anos, 16, 18, ele não tem experiência, mas, devido a essa lei, ele consegue ser contratado sem a necessidade de ter experiência. E ali ele vai estar adquirindo experiência, vai estar envolvido com outros profissionais que já têm e adquirindo a experiência que o mercado solicita. Em Santa Bárbara do Oeste, o município conta com o programa Guarda Mirim, que em parceria com a Lei do Jovem Aprendiz tem como objetivo a formação e a inserção de jovens no mercado de trabalho, com foco na capacitação profissional e no desenvolvimento pessoal. O programa oferece oportunidades de aprendizado tanto na parte teórica, por meio de cursos e aulas, quanto na prática com experiências em empresas parceiras. É o caso de Melissa Bombastini, uma jovem de 16 anos que compartilhou com a nossa equipe sua experiência na área de RH como jovem aprendiz. E como essa oportunidade tem o potencial de transformar o seu futuro. Eu comecei a fazer jovem aprendiz pela Guarda Mirim no ano passado. Eu fiz uma entrevista e eu fico 6 meses estudando. Eu tenho alguns cursos dentro da Guarda e a gente se prepara para trabalhar em uma empresa. E aí, quando a gente é chamado para fazer o processo seletivo para as empresas mesmo, a gente faz entrevistas e aí passa, dependendo se a gente for bem ou não. A gente passa 6 meses aprendendo cursos de informática, de tudo que envolve a empresa, que possa ajudar, auxiliar a gente dentro do local de trabalho. E aí eu comecei a fazer esse processo e aí a gente fica, quando a gente é chamado para entrevista, a gente fica 10 dias na guarda estudando
sobre convivência, tudo sobre o convívio das pessoas dentro da empresa. Melissa concilia sua rotina na escola com as atividades do projeto Guarda Mirim, mostrando que é possível equilibrar os estudos com a experiência profissional. Essa vivência tem ajudado a jovem a descobrir seus interesses e pode ser fundamental na escolha de sua futura profissão. Não é fácil. Você tem que ter muita cabeça para isso. Eu sempre falo que eu me sinto muito esforçada. Porque muitas pessoas queriam estar no meu lugar, eu sempre penso isso. Então, eu sempre vou dar o meu melhor. E essa sempre que eu falo para todo mundo que me pergunta, que eu tenho amizade, me falam como que eu consigo auxiliar. É questão de você mesmo. Você faz por você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém tira seu conhecimento, ninguém tira nada. É você a vida toda. É você por você. O vestibular chega, então aí é uma pressão a mais, com certeza, ainda mais com o trabalho junto. Eu penso muito nessa área de recursos humanos, eu também gosto muito de psicologia, que é interligado. Eu gosto muito dessas duas áreas. E também chama muita atenção a fisioterapia. Eu gosto muito da área da saúde. Envolve pessoas, eu gosto de cuidar dessa área mais ou menos. Eles me ajudaram a pensar, entendeu? A poder conversar com as pessoas. Antes eu era uma pessoa muito tímida. Eu tenho muito receio de conversar em público. Mas eles ajudam, eles dão todo o conforto, o pessoal da empresa também é super tranquilo em questão a isso, então ajuda muito se envolver com pessoas, essas coisas. O programa se torna um investimento no futuro, tanto da empresa quanto da sociedade. E mais do que cumprir a lei, é uma forma de transformar vidas. A tendência é de crescimento, e com ela a esperança de um mercado de trabalho mais inclusivo, qualificado e com oportunidades para quem está começando. Também temos a questão social, o reconhecimento. Uma empresa que contrata jovens, ela é vista com bons olhos. Ela ajuda a outras empresas também a ter essa visão de que, contratando um jovem, eu consigo formar um profissional nos moldes que a empresa necessita ou requer. Que é o melhor investimento que você faz em questão de estudo, de plano de carreira, pela sua vida. Mesmo você não conseguindo passar em uma empresa, é um aprendizado a mais que você tem, é o diferencial, entendeu? Não é todo mundo que consegue entrar em Jovem Aprendiz ou Guarda Mirim, mas você tem um aprendizado a mais que o outro. Eu acho que é muito importante, o maior investimento. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. É entrada no mercado de trabalho, né? Excelente oportunidade para os jovens, principalmente que estão aí procurando a primeira oportunidade, entrar no mercado de trabalho. Deixa eu mandar um beijão muito especial para a Beatriz, a minha sobrinha, está assistindo o nosso Jornal Todo Dia. Mandou um print aqui, tirou foto da TV, está assistindo o tio. Obrigado, mais do que minha sobrinha, minha filhona aí do coração. Amo você, viu, Beatriz? Tenha uma excelente terça-feira. Beijão. Vamos ao intervalo? A gente volta já já com muito mais informações aqui no Jornal Todo Dia, primeira edição. Até já. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia para falar agora sobre o programa Viagem Literária. Uma biblioteca de Limeira foi selecionada em um programa importantíssimo e é um estímulo também à leitura e à literatura, como explica o nosso correspondente em Limeira, o Igor Sedan. A TV Todo Dia está na Biblioteca Municipal de Limeira e a gente vai bater um papo agora com a Daniele Pedroso. Ela é bibliotecária aqui na cidade e a gente vai falar sobre o programa Viagem Literária, a qual a Biblioteca de Limeira foi selecionada entre 67 outras bibliotecas de todo o estado de São Paulo. Daniele, deve ser um privilégio para vocês que tomam conta de tanto acervo assim, estarem entre as referências do estado de São Paulo. Explica para a gente como que funciona esse programa.
Esse programa ele já acontece desde 2008, né? Ele é um programa que é oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo através do Sistema Estadual das Bibliotecas Públicas e Comunitárias. Então, nós participamos todos os anos, né, de uma seleção que envolve todas as bibliotecas cadastradas no sistema, né? São mais de 144 bibliotecas cadastradas. E nós, esse ano, vamos ter o privilégio de receber essa atividade novamente aqui na nossa cidade. Bom, e essa atividade não é um único dia, né? Tem outros momentos ali que envolvem também. Na verdade, é um programa bem extenso, né? Isso, ele é um programa que ele funciona em módulos. Então, nós vamos ter várias atividades durante o segundo semestre aqui na biblioteca, né? Elas começam em agosto, com um módulo que é contação de história, que é voltado para o público infantil. Em outubro, nós vamos receber um bate-papo com um escritor e esse ano a temática das atividades é literatura afro-brasileira. Então, as atividades são voltadas em valorizar, né, essa diversidade cultural na literatura. Daniele, e vocês tomam conta aqui de um acervo de toda a cidade, basicamente, né? Tem de tudo aqui na Biblioteca Municipal, são mais de 50 mil exemplares. Isso, hoje nós temos um acervo com mais de 50 mil livros cadastrados, né? Mais de 53 hoje. Dentro desse acervo a gente tem gibis, revistas, livros, jornais, as pessoas podem vir ler jornal aqui na biblioteca também. Então é um acervo bem diverso, a gente tem uma preocupação muito grande de manter uma diversidade assim para atender a maior quantidade de pessoas possíveis aqui dentro do nosso município. Para quem não sabe, essa biblioteca municipal era aquela que era na Praça do Museu, onde era o centro da cidade. Tinha um pouquinho de barulho, aqui é um pouquinho mais tranquilo, né? Isso mesmo, a gente está aqui dentro do Parque Cidade hoje, aqui na Hípica, ao lado do ginásio Volucato. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 17 e às quartas-feiras, das 8 às 19. Muito bem, então de quarta-feira um pouquinho mais tarde. E a expectativa para esse programa? Tem algum tipo de premiação, alguma coisa ali para os primeiros colocados? Você tem a expectativa de chegar entre os primeiros também? Não, esse programa ele não premia, ele só traz mesmo essas atividades, que é uma forma de valorizar a biblioteca, de trazer o público a conhecer, incentivar a leitura, e então ele não tem premiação, o prêmio são as atividades culturais que são muito ricas, são de uma alta qualidade, a gente recebe normalmente escritores premiados, que tenham uma grande visibilidade na cena literária. Falando só um pouquinho mais sobre a biblioteca aqui da cidade de Limeira, hoje, ela aqui no Parque Cidade, a maioria das pessoas que vem visitar tem de todas as faixas etárias, ou é mais pessoas de mais idade, ou os pais trazem, mas as crianças também? Nosso público é bem variado, a gente tem desde bebês até as pessoas já na terceira idade, então a gente tem um público assim bem diverso mesmo. Jovens frequentam bastante também o espaço, então nós temos um público bem variado. Bom, a Biblioteca Municipal de Limeira, então, está entre as 67 bibliotecas de todo o estado de São Paulo nesse programa, né? Viagem Literária de 2025, que é um programa do governo do estado de São Paulo. Nossa equipe conversou com a Daniele Pedroso, que é uma das responsáveis pela Biblioteca Municipal aqui da cidade de Limeira. Direto da biblioteca, Igor Sedano para a TV Todo Dia. O Igor falou de Limeira e a Inter de Limeira estreou com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, bateu Goiatuba por 3-1 fora de casa. Pela Série C, o Guarani perdeu de novo, 1-0 para o Brusque lá em Santa Catarina, e a Ponte Preta ganhou 1-0 para cima do Retrô. O jogo aconteceu na cidade de Campinas. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians bateu o Sport pelo placar de 2-1. O Palmeiras ganhou do Fortaleza também pelo placar de 2-1, enquanto a equipe do São Paulo venceu o Santos no clássico Sansão pelo placar de 2-1. O jogo foi no estádio do Morumbi. O Bragantino ganhou do Cruzeiro 1-0 na despedida do estádio Nabizão, né? O estádio do Bragantino, que vai ser totalmente reformulado, e o Mirassol empatou com o Juventude 2-2. E para fechar o esporte, a federação já definiu
as datas da final do Campeonato Paulista da Série A4. Teremos União Barbarense Paulista disputando o título da Série A4. União goleou o Araçatuba no sábado, garantiu o acesso. O Paulista ganhou do Nacional, também garantiu o acesso. Primeiro jogo da final acontece amanhã, hein? Amanhã à noite, lá no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, tem a equipe do Paulista contra o União Barbarense. E no sábado à tarde, no estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara, tem o jogo da volta. União, por ter melhor campanha, joga por 2 resultados iguais. Claro que o título é importante, né? Se vier, é mais um troféu aí para a galeria do União Barbarense, mas o principal objetivo já foi conquistado, que é o acesso. O time do União está de volta à Série A3 do Campeonato Paulista no ano que vem. Ponto final no Jornal Todo Dia, primeira edição desta terça-feira. Obrigado a você que esteve conosco mais uma vez, pelo privilégio da sua audiência. A gente volta amanhã, às 7h30, com muito mais informações. Tenham todos uma excelente terça-feira e uma grande semana.